Olá! Vamos saltar diretamente para a nossa análise de hoje, onde vamos mergulhar num texto fascinante que desconstrói o novo sistema de depósito de embalagens. Sem tomar qualquer partido, vamos perceber exatamente como esta fonte argumenta que uma iniciativa vendida como puramente ecológica esconde, na verdade, uma reestruturação absolutamente gigantesca e silenciosa na nossa rotina diária. Tudo começa com um número pequeníssimo, 0,10. Exato, 10 cêntimos. Aquele valor que, à primeira vista, quando o vemos adicionado a artigos do dia-a-dia como uma garrafa d'água ou um simples sumo, parece completamente inofensivo, não é? É um número tão pequeno que quase passa despercebido no meio daquela confusão das compras diárias. Mas, e é sempre um mas, a perspectiva muda radicalmente quando começamos a fazer contas. O material que estamos a analisar usa um exemplo perfeitamente banal. Já pensaram no que acontece com 60 cêntimos extra cobrados num pack de 6 garrafas de água? Não estamos a falar de uma abstração qualquer. É dinheiro real, dinheiro que sai diretamente dos bolsos de quem consome todos os santos dias, antes sequer que haja tempo para questionar a fatura. E a grande tese aqui é que o truque nunca está no valor de uma única embalagem. A verdadeira magia, ou engenharia se preferirem, está na escala. Ao multiplicar estes 10 cêntimos por milhões de compras diárias, nasce aquilo a que o texto chama uma autêntica máquina colossal. Uma máquina financeira gigante que se alimenta daquele consumo que todos nós consideramos ser perfeitamente inevitável. E é exatamente aqui que se dá a tal transformação silenciosa de que a fonte fala. Basicamente, a conversão das pessoas num verdadeiro exército de trabalhadores não remunerados. A ida ao supermercado já não acaba quando passamos pela caixa. Pelo contrário, esse é apenas o tiro de partida para um novo processo logístico que vai parar diretamente dentro das nossas próprias casas. Vejam bem este contraste gigantesco entre o antes e o depois. No modelo antigo, a regra era clara, certo? Esmagar as garrafas para poupar espaço no caixote. Simples e prático. Mas, no novo sistema, como as máquinas são muito inteligentes e exigem ler o código de barras, as garrafas têm de ficar imaculadas. O resultado prático disto? As cozinhas e as marquises transformam-se em autênticos armazéns de plástico à espera da devolução. Uma peça de decoração moderna fantástica, não é? Sacos enormes, cheios de garrafas vazias, a roubar espaço na cozinha. Cria-se assim um ritual completamente novo, onde o público atua como mão de obra a custo zero. Pensemos só na quantidade de tarefas exigidas. Armazenar o plástico em casa, separar religiosamente o que dá e o que não dá para a máquina, carregar com aqueles volumes todos, esperar em filas intermináveis e, por fim, devolver tudo. E enquanto isto acontece, as grandes superfícies comerciais, conseguem poupar milhões de euros na sua própria logística de transporte e reciclagem. Agora, e no momento da devolução? Aqui entramos naquela que é descrita como a mecânica financeira mais brilhante de todo este processo, a famosa armadilha do talão. É precisamente a forma meticulosa como o nosso dinheiro supostamente regressa a quem pagou a taxa inicial. O autor desenha isto como um circuito fechado em 3 passos muito curiosos. Passo número 1, pagamos a embalagem com dinheiro real e totalmente livre para gastarmos onde quisermos. Passo 2, o sistema retém esse nosso valor. E o passo 3, que é sem dúvida o mais crítico de todos. A devolução não nos é feita na mesma moeda livre. O dinheiro volta, sim, mas sob a forma de um crédito altamente condicionado. Um talão que nos obriga a gastá-lo na mesma cadeia de supermercados. Ou seja, um dinheiro que era nosso e livre passou de repente a ter uma morada obrigatória. Para mostrar o quão bizarro isto é, a fonte apresenta uma analogia que dá mesmo muito que pensar. Imaginamos que vamos a um restaurante. Aceitaríamos pagar uma calção extra pelo prato que usamos, só para, no final da refeição, recebermos um vale que nos obrigasse a faltar a comer exatamente no mesmo sítio? Seria um redondo não, claro. E o texto argumenta que isto só passa sem grandes protestos nos supermercados porque existe toda esta forte narrativa ecológica a servir de escudo perfeito. Então, mas para onde vai no fim do dia todo este dinheiro retido? Sim, há uma fatia que corresponde aos talões que são efetivamente reclamados e descontados. No entanto, o negócio a sério está nas outras fatias. Aqueles talões perdidos no fundo dos bolsos, as máquinas avariadas no dia da devolução ou pura e simplesmente as pessoas que desistem pelo cansaço e atiram as garrafas para o ecoponto tradicional. São estas desistências todas juntas que criam um fluxo de lucro invisível e absolutamente colossal para quem gera a operação. O que nos leva a descascar mais uma camada desta nossa cebola. E aqui tocamos numa despesa profunda que acaba por ser totalmente varrida para debaixo do tapete. O valor do tempo humano. Num mundo onde o tempo é, para quase todos nós, o recurso mais valioso e escasso, este sistema simplesmente não o contabiliza na sua grande narrativa de sustentabilidade.
Porque, convenhamos, as perdas de tempo acumulam-se, não é verdade? É a ginástica do armazenamento constante em casa, o stress daquele transporte físico todo para a loja, o tempo morto a olhar para o ar nas filas da máquina e a frustração autêntica quando aquilo encrava a meio. O texto levanta até uma hipótese curiosa, a de que todo o sistema é desenhado para parecer super fácil na teoria, mas tem, na prática, exatamente o nível de incómodo suficiente para garantir uma taxa de desistência que dá muito, muito lucro. A forma como a fonte resume esta transferência de responsabilidades é cirúrgica. Citando diretamente do texto: durante décadas, empresas lucraram bilhões. Agora, o peso logístico passa para o consumidor. É essencialmente a visão de que grandes corporações passaram muito de mansinho o peso da gestão do seu próprio lixo para as costas das pessoas comuns. E se recuarmos um pouco para ver o cenário todo, a floresta, em vez da árvore, o argumento evolui e ganha outra dimensão. O verdadeiro perigo, segundo o texto, já não são apenas os 10 cêntimos que ficam retidos nos talões. O risco enorme é o precedente silencioso que está a ser criado na nossa relação diária com o mercado livre e com as marcas. É fascinante e um bocadinho assustador ver as fases da nossa habituação descritas aqui. Primeiro, passamos por uma estranheza total em que tudo isto parece ridículo e impraticável. Depois vem a fase pragmática, a inevitável adaptação e, por fim, a normalização completa. A teoria aponta que num futuro muito próximo, andar a carregar sacos de lixo intacto vai parecer algo tão natural e instintivo como pegar num carrinho das compras à entrada da loja. Mas e o que vem depois dessa normalização? Os avisos do autor para os cenários futuros são bastante contundentes. Quando o controle corporativo é aceito passivamente, porque vem tão bem disfarçado de virtude ecológica, abre-se a porta a medidas muito mais restritivas. Pensem em depósitos obrigatórios sobre outros bens do dia-a-dia, taxas que nascem com a promessa de serem temporárias, mas que afinal ficam para sempre, e um sistema de mercado onde o nosso próprio poder de compra fica refém do comportamento que a marca decide ser o correto. A este fenómeno dá-se um nome muito específico na nossa fonte: engenharia social. É a fusão perfeita, o casamento ideal entre incutir a culpa ambiental nas populações e obrigá-las economicamente a recuperar o seu próprio dinheiro. E a genialidade e a blindagem disto tudo? Se alguém se atrever a criticar os lucros massivos ou a logística infernal deste sistema, corre o risco de ser imediatamente rotulado e ostracizado como um inimigo da proteção do planeta. E o material que estivemos a dissecar hoje despede-se com uma pergunta super provocatória e que nos fica a ecoar na cabeça. Cito: quando deixamos de ser clientes e passamos a ser peças do sistema? Quer concordemos a 100% ou não com esta perspectiva, é daquelas reflexões que nos obriga, no mínimo, a olhar para a nossa próxima rotineira ida às compras de uma forma completamente diferente e mais atenta. Fica a reflexão para vocês, continuem a questionar sempre o que vos rodeia e vemo-nos na próxima análise.